Se você tem um superpoder legal, será chamado de mutante e terá um lugar cativo no Instituto Xavier. Agora, se teu poder é ser um data show ambulante, vão te chamar de peculiar e teu lugar é num orfanato. Mas antes de saber mais sobre essa história, inscreva-se no canal, você vai se sentir melhor assim. Agora vem ver tudo de errado com o Lar das Crianças Peculiares. Bora pro vídeo! O filme começa com Jake sendo levado por Raimunda para ver seu avô Abe. Aquele cara me deu calafrios. Ah, faça-me o favor. A mulher não largou sequer um filho da p... Sai do meio da rua, babaca! Ela reagiu mais tranquilamente que um psicopata e ainda diz que teve calafrios. Eles chegam na casa de Abe e Jake avisa que o lugar foi arrombado. Eu tenho um 38 no meu carro, não sai daí. Mas não vamos chamar a polícia, pois aqui a gente resolve as coisas com as próprias mãos. Jake vê uma cerca retorcida, encontra uma lanterna ensanguentada e vai logo pegando a bagaça na mão, pois sempre sonhou em se auto-incriminar por um assassinato. Mas o melhor de tudo é que mesmo com todos esses indícios de perigo, ele ainda assim não espera 10 segundos para Raimunda voltar do carro com o revólver. Ele não quer que ela escute o segredo que seu avô irá revelar quando o encontrar. Eu acho. Jake encontra seu avô que lhe passa algumas instruções. Então um monstro aparece. Já ia atrás de você! Agora de duas uma, ou ela viu o monstro e não fala isso pra Jake pra que ele pense que é um maluco, ou a mulher de sangue frio e reflexos excelentes não viu ninguém e atirou a esmo por diversas vezes, arriscando acertar uma das casas vizinhas, afastando a criatura acidentalmente. Nesse caso, que conveniente! Nosso herói passa a ter consultas com uma psicóloga e conta o que aconteceu com seu avô. E a polícia disse que os cães atacam as partes molhas. A polícia acha que os cães comeram os olhos do cara. E como é que eles teriam feito isso sem causar nenhum trauma na pele em volta? Usaram canudinho? Jake descobre que seu avô lhe deixou um livro e convence seu pai a levá-lo à cidade em que seu avô cresceu. Então nossos heróis chegam à cidade e vão a uma pousada. E tanto o velho quanto o gerente se aproximam feito ninja só pro velho tentar cagacear o guri com uma risada defumante. Que ardiloso. Eu posso ir ao orfanato sozinho. Que isso, meu filho? Você sabe que sua mãe ia surtar. Já sei! Eu vou pedir pra esses trombadinhas desconhecidos irem contigo. É o que eu sempre digo. Antes mal acompanhado do que sozinho. Jake é sacaneado, mas descobre que o orfanato em que seu avô cresceu foi destruído em 1943. E pra onde foram depois? A diretora e as crianças? Ninguém sobreviveu, meu jovem. Jake comenta isso com seu pai e nenhum deles menciona a carta que Abe recebeu da diretora. Isso foi há 2 anos. Nem pra questionar quem estaria se passando pela mulher se ela está realmente morta. Mas vai ver, já esqueceram da carta. Afinal, não é como se eles tivessem viajado pra ir por causa dela, não é mesmo? Jake retorna para o orfanato para explorá-lo, pois da primeira vez que foi aí ele não teve tempo, eu acho. Jake sai correndo, então bate a cara em tijolos e desmaia. Mas ao acordar não tem sequer um hematoma. Olha só, o tijolo deve ter acertado o interruptor de liga e desliga que fica em sua testa. Por isso não teve trauma. Jake vê os amigos do seu avô, mas dessa vez responde com tranquilidade. Fala sério? Então por que correu tão apavorado da primeira vez? Nem quando viu aquele monstro tu agiu assim? Tava com medo que tivesse sozinho com a guria e ela te convidasse pra assistir um filme? Por favor, Jake, a senhorita Peregrine está esperando. Ela viu você na balsa e nos mandou buscá-lo. Ah, se já tinham te avisado do guri, tu ter confundido ele com Abe foi só lorota. Jake concorda em entrar na caverna com o pessoal, mas do nada sai correndo de volta para a pousada, pois sabe que se ficar alguns minutos a mais vão lhe
contar que ele voltou no tempo e ele não vai ter desculpas para causar uma confusão. Olivia, mãozinha de fogão, aparece e resgata nosso herói junto com Emma e Millard peladão. Eles o levam até a senhorita Peregrine, que revela ser uma dominadora do tempo. A mulher descobre que a polícia veio visitá-los e dá um sermão em Emma, que é defendida por Jake. Obrigada. Não é tão mau caráter quanto achei. Mas que razão o cara te deu pra tu pensar que ele é mau caráter? Me mostra o original. You're not as wet as I thought. Wet é molhado, o que nesse caso seria uma forma dela chamá-lo de covarde. Provavelmente por ter saído correndo 2 vezes. O que faz mais sentido, a dublagem que não entendeu a gíria, mas... E quem disse que isso é problema meu? Você pode amarrar a corda na minha cintura? Caso você não amarre direito ou não me segure, eu vou voar pra morte. Mas eu confio em você, a gente já se conhece há 17 minutos. Ele a ajuda e ela o convida pra jantar. Pode usar umas roupas emprestadas do Abe. Mas por que o cara tem que se trocar? Ele tá fedendo? Mas aí sem banho do que adianta? Ela precisa de um cinto para se sentar à mesa, mas não para conduzir uma charrete. Que curioso! Ei, o que estão fazendo? Millard, vai vestir umas roupas. Pessoas educadas não sentam à mesa nuas. Eu já deixei tu fazer a tua piada, agora vai te vestir. Já Zé Colmeia abre a boca para comer e sai um monte de abelhas. Onde está a sua rede? Nesse caso, porque ele não usa essa rede todo o tempo? Ou vai dizer que as abelhas não saem enquanto ele conversa? Nossos heróis terminam de jantar e se reúnem para ver os sonhos de Juninho, que por sorte ainda não atingiu a puberdade. Então Jake vai embora e é imediatamente encontrado por seu pai. O guri dá a desculpa que estava com acerola e laranjinha, e os guris surgem na hora para desmenti-lo, pois a fada da conveniência detesta um mentiroso. Jake diz para seu pai que ele estava perambulando pelas ruínas do orfanato. Seu maneco decide deixar o filho de castigo. E se você quer saber por que Jake não mostra a foto que tirou com Emma e fala que estava namorando uma guria da ilha para que seu pai pare de incomodar, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Jake lê uma carta que seu avô enviou para a senhora Peregrine. E no recorte de um jornal há uma foto com 4 figurantes vilanescos, que são facilmente reconhecidos, pois estão olhando diretamente para a câmera, sem usar óculos para esconder seus olhos brancos. Afinal, não é como se eles tivessem motivos para se esconder. Então Maneco chama Jake pra praia. Bem no meio de uma área de nidificação? Que tipo de idiota faz isso? O mesmo tipo de idiota que chega ao lado de uma barraca chamando o dono de idiota e ainda se surpreende pelo idiota estar na barraca. Como se isso não fosse super provável. Mas é como dizem, idiotas cometem idiotices que nós não idiotas não entendemos. Então Jake dribla seu pai e volta para o orfanato. Ele pede pra saber a verdade sobre os homens que mataram seu avô e Enoch diz que Victor pode lhe ajudar. Enoch, não faça isso, por favor. Victor está morto e Enoch vai usá-lo como marionete para pregar uma peça em Jake. Então basta Olivia contar os planos do abobado para evitar esse estresse. Mas ela tá com uma preguiça. Jake pergunta para Emma quem foi que matou Victor e ela o convida para um mergulho. Eles se jogam no mar e ela envolve a cabeça dele com uma bolha, que não vai diminuindo conforme ele respira, pois seria muito inconveniente Emma ficar repondo essa bagaça. Eles chegam em um navio e encontram vários esqueletos sentadinhos. Tá louco? O navio tava afundando e o pessoal ficou: eu só saio daqui depois que aquele garçom trouxer a minha bebida. Então Emma e Jake saem para nadar pelo lugar e ela bate as pernas como se as botas responsáveis por arrastá-la para o fundo não significassem nada. Mas é como Albert Einstein falou, o peso é relativo. Emma revela a ele o esconderijo onde guarda as fotos dos vilões do filme e conta que Jake também é uma criança peculiar, mas ele não acredita, então ela tenta provar. As Zenbrains geralmente escolhem o dia perfeito para criar uma fenda, mas a senhorita Peregrine teve que fazer esta na pressa, porque os alemães iam jogar uma bomba na casa. Mas se elas escolhem um dia perfeito, porque essa bobada esperou um dia DM para criar a fenda? Ainda mais sabendo que eles estavam em perigo. Era só pra ter do que reclamar. Espera aí, cuidado!
Ah, cara, a guria te explicou que essa mulher mata esse bicho todos os dias. Deixa de fiasco. Mas o pior de tudo é Peregrine ter se dado ao trabalho de desenhar o contorno do corpo do bicho no chão. Ela faz isso todos os dias ou só quando tá sendo vigiada? Ela dá um tiro de besta e mata o bicho. Você pode ver, não pode? Ninguém mais pode. E ninguém pode ver além de Jake, a mulher tava fechando o olhinho pra mirar aonde? Na forçação, Jake aborda Peregrine, que lhe conta a origem dos monstros e que eles estão atrás de olhos de peculiares. Que horror! Os etéreos, eles só atacam peculiares? É claro que não. Eles são monstros, Jake. Destroem qualquer coisa em seus caminhos. Algumas ovelhas na ilha foram mortas. Será que as corajosas ovelhas tentaram detê-lo? Ou será que os bichos atacam tudo que passa em sua frente? E se for esse o caso, eles já não teriam matado milhares de pessoas enquanto atravessam as cidades e sua existência não teria sido descoberta? Isso é tão confuso! Agora, se eles viraram feras irracionais, como é que o vilão Baron descobriu que comendo olhos de peculiares eles voltariam ao normal? Como pularam essa parte naquele flashback, posso deduzir que ele aprendeu com o editor. Peregrine decide se mudar imediatamente. Jake se despede dos amigos e ao reencontrar seu pai, descobre que um homem foi morto. Então resolve correr de volta para o orfanato. Ah, para com esse filme. O pessoal já deduziu que os monstros estão na ilha e que devem partir. Então por que esse animal tá voltando? Ah, sim. É para que possa ser seguido, colocando todos em risco para depois virar um herói. Que ardiloso. O fotógrafo idiota revela ser Baron, que possui os poderes da mística. Ele leva Jake de refém até o orfanato e Peregrine explica para as crianças o que o vilão quer. E para a proteção dele, ele quer que eu assuma a forma de ave, de preferência numa gaiola. E do lado da porta há uma gaiola. Olha só, Baron nem precisou se preocupar em trazer uma bagaça dessas para casa da mulher pássaro, pois sabia que apesar dela provavelmente odiar uma coisa assim, colecionar gaiolas é o passatempo favorito da fada da conveniência. Agora solte-o. Mas tu não virou ave, nem entrou na gaiola, e o vilão não conferiu se a sala em que tu colocou as crianças está trancada ou que não há armas lá dentro. Ele não vai abrir mão de sua única vantagem. Mas o pior de tudo é que as crianças são uma versão pirata dos X-Men, e junto com elas tá a velha Ofélia, que pode coordená-las para atacar Baron. Mas nenhuma delas faz nada, mesmo quando Jake é levado até eles e não há ninguém mais em perigo imediato, pois esqueceram de seus poderes. Alzheimer coletivo é um horror. Ofélia manda eles se armarem para esperar o monstro que está chegando. Devo insistir que fiquem... Como o rombo na parede foi criado com a saída da velha, o bicho deve ter um forte poder telecinético. Ele devora os olhos dela rapidamente, porém quando apanha Enoch, resolve devorá-lo lentamente. Pelo visto quer dar uma chance de Jake brilhar. Que atencioso. Nosso herói acerta um tiro de besta no monstro e eles correm dali, fazendo você imaginar que o bicho usará seus poderes telecinéticos para arrastar as crianças de volta. Mas não. Essa habilidade ele só usa em velhas. As crianças vão para um quarto e começam a sair pela janela. Já o monstro, que destruiu uma parede como se fosse nada, levando de arrasto uma véia de 70 quilos, não tem a mesma facilidade para arrombar a porta. Vai entender. O monstro surge e está prestes a pegar Jake e Emma, que ficaram para trás para efeito dramático. Mas não se preocupem com esses animais, pois bem na hora a casa é bombardeada, matando o vilão. The Following Timing perfeito, e o impacto da explosão não atinge nossos heróis que estavam bem do lado, pois a maior peculiaridade deles é a protagonística. As crianças se reúnem e Jake sugere irem atrás de Peregrine. A próxima balsa vai demorar. Nunca chegaremos a tempo. Não se a gente também for de navio. Jake supõe que Emma poderá fazer o navio inteiro flutuar e que eles não só restaurarão a embarcação, mas também saberão como conduzi-la. Mas dizer o que o cara é protagonista
protagonista. Se isso passou pela cabeça dele, deve estar certo. E nossos heróis, que estão em 1943, descobrem que há uma fenda do tempo para janeiro de 2016, perto dali. O que significa que passando por esse portal, eles estariam há 6 meses antes do avô de Jake ser morto. Se matarmos o Baron, Abe não morrerá e você poderá ir para casa. Mas se ele sair por esse portal, não vai haver um Jake nessa linha temporal? Então como é que ele vai voltar pra casa? Vai matar seu outro eu? Que horror! E deixa eu ver se entendi direito. Tu tá dizendo que de todos os anos e fendas que os vilões tinham pra armar sua base secreta, eles escolheram logo uma que está em uma época em que Jake pode salvar o avô e voltar para sua vida normal? Eu achava que tinha sido Ofélia quem tinha criado essa fenda, mas pelo visto foi a fada da conveniência. Nosso herói vai beijar Emma, mas bem na hora Enoch os interrompe, já que se eles não fossem interrompidos, não poderíamos chamar isso de filme. Eles chegam à nova fenda, saem em 2016 e surgem no esconderijo dos inimigos. Então Emma chama os vilões pra porrada e eles saem correndo. Jake, estou presa! Rápido! A Gurito sempre puxou ela com facilidade, então para de fiasco. E nossos heróis só não são alcançados, pois na hora passa um trem. Te falo em timing perfeito de novo. Mas o pior de tudo é que o trem atropela Carecon, mas nem por isso para. Afinal, os passageiros Roberto e Gislaine não podem se atrasar para chegar em casa. É o último episódio da novela. Os heróis chegam ao parque e as crianças sujam os monstros com doces, os deixando visíveis. Então Enoch os ataca com um exército de esqueletos e Tim Burton quase acaba atingido. Os monstros são mortos. Enquanto isso, Baron fala para seus colegas tudo o que fez por eles. 3 dias aqui em Gales. Aqui em Gales. Mas espera aí, retrocede a fita. Tem uma fenda aqui em Blackpool. E Blackpool é uma cidade independente fora de Gales? Acho que te confundiu, cara, mas não se sinta culpado. Geografia nunca foi o forte de americanos. Desculpe interromper. Olivia deu só um tapinha, pois se colocasse a mão podia incinerar o maluco e ela, diferente dos meus amigos do COD, não queria roubar a kill do protagonista. Baron pega a besta de Jake que corre em sua direção com uma flecha e o vilão não precisa nem esticar o braço para atingir o herói. Fala sério, é a segunda vez que esse animal ataca assim. O que ele estava tentando fazer? Dar uma peitada no vilão? E Baron sai sem matar nenhuma das crianças, pois está contratualmente impedido. Jake vai atrás do vilão e o encontra de costas. Jake, você vai perceber que tem uma péssima pontaria com essa coisa. É que quando eu lutei contra um daqueles monstros, eu o acertei todas as vezes sem problema. É como se do nada a fada da conveniência tivesse me deixado míope. Emma domina o vilão com seu bafo de onça e Jake sai para resgatar Peregrine. Já Olivia tenta usar seus poderes para descongelar Pedrita e é atacada pelas costas por Serafim. Mas o que aconteceu com a Natsleia? Vocês querem que a gente acredite que ela prendeu Serafim e simplesmente saiu abandonando seus amigos desacordados? Então tá bom. Já Enoch acorda e ao invés de grudar um porrete na cabeça do inimigo que está matando sua amada, prefere ir até um elefante e tenta manipular a criatura. Tá louco? Ele não foi paciencioso assim nem quando chegou e não havia ninguém em risco. Esse cara consegue calcular mal todas as situações. Já Micalateia encontra Janaína e os gêmeos Janote e Janão. Ah, faça-me o favor. Pra mulher ter levado essa mordida, só podia ter uma placa escrito: coloque a sua mão aqui e receba um prêmio. E ela caiu direitinho. Já Janote e Janão removem suas máscaras, transformando a mulher em pedra. Poder que eles poderiam ter usado desde o início, aniquilando os vilões num piscar de olhos. Mas só de tirar essa máscara já dá uma preguiça. Enquanto isso, Emma perde o fôlego e Baron fica livre. Então o vilão vai até a sala em que estão as mulheres pássaros capturadas, que ainda não foram soltas, apesar de bastar apertarem um botão numa tela vermelha chamativa para abrir as gaiolas, pois Jake gosta de prolongar o drama o máximo possível. Baron entra, as aves finalmente são soltas, elas dão uma arranhadinha vingativa no abobado e partem, deixando Jake à própria sorte. No final, acho que a senhora Peregrine não ligava muito para suas crianças. Acabou! Eu
já falei, timing perfeito hoje. Emma e Enoch entram na sala e Baron está transformado em Jake. Porém, como o próprio vilão havia explicado mais cedo, A única coisa que eu não posso mudar são os meus olhos. eles poderão facilmente identificá-lo por seus olhos. Mentira! Pois já se passaram algumas horas desde aquilo. O cara já evoluiu. Então um monstro aparece e ataca Baron enganado. E seus olhos voltam ao normal. Ele é morto e Jake mata o monstro. Eles voltam ao parque pelo qual o monstro havia acabado de passar por policiais. Mas não há mais ninguém ali, já que nossos heróis precisam ir embora e seria chato se as autoridades não os deixassem passar. Jake retorna aos Estados Unidos, provavelmente com a ajuda do avô, então é incentivado a ficar com Emma e retorna para o passado. Fim. E esses são 64 pontos de Tudo de Errado com O Lar das Crianças Peculiares, filme em que o protagonista acaba ficando com a ex-namorada de seu avô. Com certeza não tem peculiaridade maior do que essa. Agora lembra de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com um amigo. Um forte abraço, tchau!